Se liga nisso aqui, é simplesmente um Game Boy Advance SP que consegue rodar até PSP. Sim, cara, um portátil do tamanho de um Game Boy que é capaz de rodar até consoles bem mais pesados. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e hoje vou falar do Anbernic, olha o nome, RG35XX-SP. Que é um portátil bem legal no qual mistura nostalgia com um hardware capaz de rodar muitas coisas. Olha, eu já vou adiantar falando que você pode comprá-lo no AliExpress, eu vou deixar o link na descrição. E tem um pulo do gato. Na página vai estar falando que o produto é enviado do Brasil, mas na verdade não é. Logo depois que eu comprei, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp da vendedora. A mensagem falava o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Olá, caro comprador. O produto não está no Brasil. O produto é enviado da China. O objetivo da exibição de publicidade no Armazém do Brasil é para evitar, para não pagar mais de 70% do valor de imposto. Ou seja, só para explicar para vocês, eles vão enviar o produto da China e eles colocam que ele é enviado do Brasil só para não entrar no remessa conforme. E aí depois de 10, 15 dias ele vai chegar aqui e você será taxado por um valor bem menor, em um valor bem menor. No meu caso eu paguei R$70 de imposto, R$73 de imposto, o que se eu fosse comprar no remessa conforme ia dar quase R$200 de taxa, tá? Tem gente falando que foi taxado em R$40, R$50, então tá girando em torno disso, é muito melhor do que comprar pelo remessa conforme, beleza? Cara, até os vendedores estão de saco cheio disso, tá atrapalhando a vida de todo mundo e não tá adiantando nada, porque isso daqui não é feito no Brasil, né? Mas bora continuar falando desse portátilzinho aqui. Tirando da caixa, não temos muitas coisas, tá? Além do portátil em si, temos uma película e um cabo USB-C para carregar. Não vem com carregador. Quem viveu a era, deixa eu pegar aqui, olha, do Game Boy Advance SP, na hora que pegar esse portátilzinho da Anbernic, vai assim perceber a influência. Foi uma cópia muito bem feita do design do Game Boy Advance SP. Esse daqui é um que eu fiz mod, inclusive aqui no canal. Ele está com uma tela IPS, por isso vocês podem ver que o brilho está bonitão, tá? A tela do RG também é IPS, mas assim, ele é muito parecido, só não tem entrada de Game Boy. Ele é um pouquinho maior de comprimento, um pouquinho maior de altura e, assim, milimetricamente maior na espessura, tá? Mas se você teve um Game Boy Advance SP, você vai adorar jogar nesse carinha. Temos botões extras também, tá? Para aproveitar outros emuladores, a Anbernic colocou um X e um Y e um L2 e um R2, ou seja, dá até para você jogar jogos de PS1, Dreamcast, PSP, já vou falar sobre isso. Se a Anbernic tivesse colocado um analog aqui no cantinho, podia ser até aquele estilo de Nintendo 3DS, que é um analog mais fundinho, rente à carcaça do portátil, daria para jogar uma biblioteca enorme de jogos de Play 1, Dreamcast, Nintendo 64, PSP, que esse hardware é capaz. Já, segura a onda aí que eu vou falar disso, tá bom? Os botões dele tem um clique bem duro e direto, é um pouquinho barulhento, não vou mentir não, ó. Você pode clicar que ele é um pouquinho barulhento. O Game Boy não tem esse barulho, né? O Game Boy Advance não tem esse clique mais barulhento. Mas assim, eu não importo muito com isso. Eu acho bem gostosinho o feedback de jogar no Anbernic. É claro que assim, o Game Boy Advance SP não é um portátil muito confortável, porque ele é todo quadrado, não tem uma pegada muito boa, ainda mais quando a gente cresce e fica com a mão maior. Mas se você gostava de jogar no Game Boy Advance SP, vai adorar jogar no Anbernic. E assim, pra mim jogar Pokémon nele me levou pra uma época muito nostálgica de quando eu chegava no colégio e ficava vendo guia detonado escrito no computador pra ver onde que passava no Pokémon Emerald, no Pokémon Safira. Mas continuando a falar do portátil em si, embaixo temos, também igual no Game Boy Advance SP, uma portinha no qual tem a bateria, que pode ser facilmente substituída e ter uma autonomia de 8 horas quando a gente está jogando emuladores mais leves, como até mesmo Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive e por aí vai.
Esse portátil ainda tem placa de Wi-Fi para você trocar Pokémons online usando o NetPlay do RetroArch ou até mesmo atualizar os seus emuladores. Ele também tem Bluetooth, só que infelizmente nesse sistema que ele está rodando, no sistema original, não dá para você ligar um fone Bluetooth. Dá só para você ligar um controle Bluetooth para espelhar ele na HDMI da sua TV e jogar sentado, porque ele tem até HDMI aqui atrás, beleza? Mas eu acho que ninguém vai querer fazer isso. Resumindo, quer usar um fone, vai ter que usar o conector P2 mesmo. De tela, temos uma tela 3.5 polegadas com tecnologia IPS, o que assim tem ótimos ângulos de visão, como vocês podem ver, é perfeita essa tela. Tem resolução 640 por 480, ou seja, aspecto 4:3, o que é excelente para retro gaming. Eu sei que o Game Boy tem um aspecto um pouco diferente, ele vai dar um scratch, né? Mas se você usar esse frame, né, essa interface que eu estou usando, essa moldura para deixar o Game Boy Advance SP escrito aqui embaixo, fica perfeito para jogar, beleza? De tela, ele é incrível. Essa tela que eu coloquei no meu também é IPS e saindo do meu Game Boy original, né, com a tela modificada para o RG, eu não senti diferença no quesito tela. É claro que se você usar algum frame, né, algum efeito na imagem, para deixar ela às vezes mais nostálgica, filtro, né, CRT e tudo mais, vai dar uma diferença, mas sem nada eu achei perfeito. Embaixo do portátil temos duas entradas para cartão. A primeira é onde temos o sistema, não recomendo mexer, é um microSD de 32 GB. A segunda entrada tem um microSD de 128 GB, que foi o que eu escolhi lá no AliExpress, e está lotado de jogos, tem mais de 10 mil jogos aqui. Mas assim, veio muito jogo em outra língua que eu não queria, jogos paias, repetidos, né, bem chatos. Então eu tirei esse cartão, né, desliguei o portátil, retirei esse cartão, coloquei um adaptador microSD e aí no computador a gente consegue navegar na pasta ROMs e teremos todos os consoles com as ROMs dentro de cada pasta respectivamente. Aí você pode excluir os jogos que você não quer ou até mesmo copiar os seus jogos que você tem baixado no seu computador, beleza? Na interface dele, se você quiser selecionar seus jogos favoritos para deixar eles de fácil acesso, é só apertar Start em cada um deles. E aí eles ficam lá na tela principal, no conjuntinho, né, na quarta categoria em favoritos. Se você deseja escolher qual emulador você quer executar uma certa ROM, basta apertar Y em cima desse jogo que você consegue escolher o núcleo. Mas falando um pouquinho de quando a gente pega pela primeira vez o Anbernic RG35XX-SP, esse nome é muito complicado, temos aqui 4 categorias. A primeira são os emuladores que rodam diretamente no sistema Linux dele. É um emulador mais simples, mais intuitivo, que não tem muita opção, tá? Quando você entra em um joguinho, você pode ir lá salvar o estado, carregar, sair do jogo, mudar às vezes algum filtro de imagem que está aplicado, e não tem muita coisa. A terceira opção é para executar a mídia, música, filme, por aí vai, que você colocou no cartão. A quarta são os favoritos e a segunda que eu deixei para falar por último é a que eu mais gosto, que é o RetroArch. Se você entrar nessa opção, teremos lá todas as categorias dos jogos, Play 1, Nintendo 64, PSP e por aí vai. Só que dentro dessa opção, os jogos vão rodar pela interface do RetroArch, que aí, meus amigos, é muito melhor para você usar os emuladores. Porque agora, quando a gente apertar o botãozinho M, vai abrir o menu do RetroArch, que é bem mais completo para você mexer nas suas ROMs. Dá para você aumentar a resolução, dá para você fazer o Fast Forward, que é muito bom para jogar Pokémon, dá para ligar um segundo controle pelo Bluetooth e jogar de 2, isso é bem legal. É claro que também temos os Save States, né? Dá para você controlar o brilho. E o que eu gosto mesmo são os atalhos. Então se você aperta o M mais o R1, ele dá um Save State. Se você aperta o M mais o L1, ele dá um Load. Se você aperta o M mais o R2, ele acelera o jogo, que é muito bom para Pokémon. E por aí vai. É um menu muito mais completo, por isso eu recomendo usar ele. Mas beleza, Gabriel, como ele roda os jogos e quais emuladores ele consegue rodar? Por ele ter um chip H700 quad-core e ter 1 GB de RAM, ele roda muita coisa e muita coisa de forma decente. Por exemplo, Dreamcast me impressionou bastante o desempenho do Crazy Taxi na resolução nativa e não caiu hora nenhuma. É um portátilzinho de $50, meus amigos.
É claro que em jogos mais pesados ele vai ficar um pouquinho lento e a falta do analog vai te impedir de jogar muita coisa. Burnout de PSP rodou na resolução nativa do PSP em 100% de velocidade. Eu tentei até subir para 2 vezes a resolução, mas aí não teve muito jeito, ele começou a travar demais. Soul Calibur é um jogo que roda em 60 frames no PSP, e aqui ele rodou também em 60 frames. Em só um momento eu senti uma travadinha, mas rapidamente o jogo voltou na velocidade normal, em 100%, e essa travada não aconteceu novamente. God of War é um jogo pesado, que aí ele não vai conseguir atingir os 30 frames, vai ficar ali rodando em 20 quadros por segundo. Mas o problema maior nem é a performance, é a falta de analog que não dá para movimentar o Kratos. A mesma coisa acontece, por exemplo, no Mario Kart de Nintendo 64. A falta do analog impede de jogar o jogo, não a falta de performance. Que processador ele tem para isso? Então assim, de Dreamcast para baixo, ele vai rodar tudo. O que vai limitar é a falta de analog. E assim, vai ser perfeito para jogar jogos de arcade, Metal Slug ele rodou muito bem, Super Nintendo, Mega Drive, Play 1 quando não precisa do analog, e é claro, o que eu mais gostei de jogar nele, Game Boy. E na minha opinião, quem vai comprar esse portátilzinho são pessoas como eu, que cresceu com o Game Boy Advance e hoje gosta do Save State, gosta do Fast Forward, não quer jogar no Game Boy, ou até mesmo entra no LX e fica abismado de um Game Boy custar mais de R$1.000, né? Então, para essas pessoas, o RG35XX SP é um portátil muito bom. Mais uma vez, o grande ponto negativo é a falta do analog. Se você quiser jogar algum joguinho com direcional, aí não vai ter como. Olha, dá até para instalar outros sistemas nele, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como faz isso, performance e tudo mais, só comentar aqui embaixo. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e não deixe de virar membro do canal, tá? O canal tem uma área de membros com um grupo exclusivo no Telegram. Valeu, pessoal! Fui!